Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês esta noite, que já o texto já foi lido. Vocês ouviram muito bem, né, o texto, a história da palavra do Senhor. E o tema, o título, melhor dizendo, dessa mensagem é: a salvação não é uma experiência individual. A salvação não é uma experiência individual. Eu sei que nós usamos um jargão evangélico quando nós dissemos muitas vezes que a salvação é individual, né? E nós já falamos um pouco aqui do que significa salvação. Você viu que a salvação, ela é tanto uma salvação eterna. Nós cantamos aqui que Deus nos amou para sempre. Então a salvação é o trabalho de Deus na eternidade para nós. Porque quando a gente vê uma situação isolada, nem sempre nós temos a ideia clara do que Deus está fazendo na história. Por exemplo, essa história dos hebreus lá no Egito, e como eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Porque se você perguntasse a um israelita, como é que vocês foram salvos? Ele poderia responder: nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. E se você perguntar hoje a um crente, ele pode responder a mesma coisa: fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Se você olhar a sua Bíblia lá no final dela, porque muita gente lê a Bíblia, mas desiste antes de chegar nas últimas 2 páginas dela. Por isso que eu falei que essa Bíblia aqui está condenada, coitado, porque não tem as 2 últimas páginas. E é exatamente lá em Apocalipse 21 e 22 que você vai encontrar o final da história, onde ela faz sentido. E lá no final da história, João descreve a sua visão, a visão que ele teve de um novo céu e uma nova terra. Mas ele viu também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. E ele diz que a nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. Então, se você leu a Bíblia até o começo de Apocalipse e você não estava entendendo, quando você chegar no capítulo 21 de Apocalipse e no capítulo 22, você vai entender tudo. Porque você vai encontrar a palavra, você vai encontrar um ser que é chamado o Cordeiro de Deus. E nesse texto que nós lemos da Páscoa dos judeus, o que eles comeram? A carne de um cordeiro ou de um cabrito. Isso Deus permitiu que eles comessem cabrito também, porque tinha gente que não tinha cordeiro, que não tinha carneiro, não tinha o cabritinho, era mais fácil de ser criado. Até hoje é assim, né? Então, os mais pobres muitas vezes vão ter acesso a um cabritinho. Mas o que Deus está ensinando é que através do sangue daquele animalzinho inocente, ele conseguiria aplacar a sua ira e o seu julgamento sobre o pecado, que merecidamente ia ceifar a vida através da morte dos primogênitos. Então, irmãos, Deus já tinha tudo planejado. Deus, quando criou o mundo, ele já tinha planejado de
que haveria um ser chamado o Cristo. E esse ser, ele é 100% homem e 100% Deus. E ele é chamado de o mistério que esteve oculto nos séculos. Lá em Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus está preparando tudo para que a sua glória seja conhecida. E essa é a história da salvação. Então, ele está formando um povo. E esse povo se tornou escravo de uma civilização egípcia. No auge do pecado. Porque um ser humano que escraviza o outro é um pecador. Uma sociedade que escraviza pessoas, gente, é uma sociedade pecadora. Então Deus vem para salvar. Ele se manifesta, ele envia um Salvador. Na ocasião, esse Salvador pode ser um mediador, que é Moisés, mas na verdade quem está salvando é o sangue do Cordeiro. E aí acontece essa história. Agora, o que eu quero destacar nessa história, irmãos, é que essa experiência de salvação, ela não é uma experiência individual. Ela é uma experiência de um corpo, de um povo, de uma congregação, de uma comunidade. Os aspectos são muito claros. Embora nós possamos dizer a salvação é individual, porque às vezes lá na sua família, na sua casa, só você crê em Jesus. E você foi agraciado. Você foi salvo pela graça. Deus deu a você a fé de crer nele, a capacidade de crer na salvação, de crer em Jesus. Mas de repente ninguém mais na sua casa crê. O seu esposo não crê, a sua esposa não crê, os seus pais não creem. Então, nesse sentido é que nós dizemos a salvação é individual. Mas a partir do momento que você é salvo, você tem que entender que a experiência de salvação não é individual. Então veja que Deus dá ordens claras. Eles deveriam sacrificar o cordeiro, mas se o cordeiro fosse grande demais para uma família, e toda a família participava, porque o sangue garantiria a salvação dentro de cada casa. Então o vizinho também tem uma família pequena, um cordeiro não dá, é muito para eles. Então os vizinhos saem daquela casa e vêm aqui nessa casa, as duas famílias se reúnem para celebrar a Páscoa, matar o cordeiro e passar o sangue na porta. E lá na outra casa não ficou ninguém. Mas nessa casa aqui, o Senhor não vai entrar para executar juízo e matar o filho mais velho. Então foi assim que aconteceu a salvação. Uma experiência em conjunto, no corpo, na comunidade de Israel. E você vê aqui que há outras instruções, como por exemplo, todo o cordeiro tinha que ser consumido. E em todas as partes que não fossem consumidas, ou seja, que eles não comessem, eles tinham que queimar. Porque o cordeiro ali, ele representa Jesus Cristo. O sangue do cordeiro passado no umbral representa o sangue de Jesus, que salva do pecado. Então nós somos salvos dessa maneira. E a experiência, ela vai se mantendo, continuando como uma experiência em grupo. Não tem salvação individual para eles, assim como também não tem para nós. E eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia isso. Apesar de estar chocando um pouco com esse jargão. Por que nós queremos trazer essa mensagem hoje? Estive orando, Deus me deu a mensagem, porque nós vivemos, irmãos, em uma sociedade
extremamente individualista. Isso serve para Europa, América do Norte, América Latina, e a África também está se tornando muito individualista, países da Ásia. Cada vez mais as pessoas vivem a sua própria vida. Cada vez mais as pessoas querem ser donas do seu próprio nariz. Então, o que significa a palavra individual? É aquilo que pertence a uma só pessoa, próprio do indivíduo, que só pode ser feito por uma pessoa, né? De uma forma. Enfim, por exemplo, no esporte, existe o treino que é individual, que é fazer exercícios isolados. E agora nós estamos vivendo ainda o isolamento social. Quer dizer, a tendência da sociedade é ficar ainda mais individualista, mais separada umas das pessoas das outras. E o que é que a Bíblia nos ensina então sobre isso? Primeira coisa, a salvação não pode ser uma experiência individual, porque ela é pela graça. Não há merecimento. O individualismo já pressupõe um merecimento. Para eu fui salvo. Mas peraí, eu fui salvo por qual mérito? Nenhum. O que os israelitas tinham que fazer para ser salvo naquele dia da passagem do anjo da morte dentro das casas na terra do Egito? Eles tinham simplesmente que crer naquilo que Moisés estava falando, que Deus havia falado, e obedecer. Então, o que faz de você um crente? O que faz de mim um crente? Por que eu posso participar da ceia do Senhor? Porque eu creio na palavra dele e eu obedeço. Se eu digo que creio, mas eu não obedeço, então eu não creio. O crente, ele é caracterizado pela sua fé e pela sua obediência, mas ele é um agraciado. Ele não tem mérito. A salvação, primeiro eu sou salvo, depois eu obedeço. Então, se a salvação fosse individual, ela perderia esse caráter de graça. Por quê? Porque Jesus não morreu só por mim. Ele morreu por todos aqueles que são salvos. Veja que o cordeiro, ele é comido por todos aqueles que estão dentro da casa. Então a morte de Jesus, ela tem uma finalidade e um alvo claro: salvar aqueles que Deus escolheu. Por que Deus escolheu os israelitas? Nós vamos ver na história que era porque Deus havia feito uma aliança com Abraão. E Deus já tinha até mesmo dito para Abraão: Abraão, os teus descendentes serão escravos na terra, numa terra estrangeira, mas eu virei visitá-los e os libertarei. Eu vou salvar os teus descendentes. Porque Deus estava formando esse povo, que aqui ele vai chamar de comunidade de Israel. E tem uma palavra específica no hebraico que significa comunidade. O pastor Gustavo ensinou sobre isso na escola bíblica dominical, sobre a palavra grega sinagoga e a palavra hebraica kahel, que significa comunidade, que é uma palavra que vai dar origem então à eclesia no grego, quando o Novo Testamento então fala de igreja. Então, quando alguém perguntar para você, mas o que é a igreja? A igreja é a comunidade dos crentes, dos que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Isso é a igreja. Então Jesus morreu por todos aqueles que foram salvos, assim como Israel havia sido escolhido por Deus em Abraão. Mas aqueles que não crescem e não sacrificassem um cordeiro, eles estariam fora. Depois você vê que a comunidade, a igreja, ela não é totalmente exclusivista.
O que é que o estrangeiro tinha que fazer para poder comer a Páscoa nos anos que seguissem? Nós lemos aqui. Ele tinha que aceitar a circuncisão, que era o sinal da aliança com Abraão. Então, nesse sentido, a igreja, ela está convidando você que não é batizado, venha, creia em Jesus, batize-se e participe. Deus é o dono dessa mesa. E você está sendo convidado. Mas você precisa crer para fazer parte. E aí então, essa comunidade de Israel no Antigo Testamento é o tipo da igreja no Novo Testamento. E como eu disse para os irmãos, no final da história é a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. A igreja, a noiva do Cordeiro, a cidade de Jerusalém, a da Nova Jerusalém, tem 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel, e está firmada em 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Tudo isso é simbólico, é o povo de Deus, é a totalidade do povo de Deus, que agora vive com Deus numa relação especial com Ele. E todos os povos e nações são servos do Senhor. Deus habita com eles. Deus está num tabernáculo com eles. Deus habita com eles. Eu vou falar do tabernáculo daqui a pouco. Mas essa igreja, então, ela é chamada no Novo Testamento de corpo. Veja bem, irmãos, o corpo do qual eu sou apenas um membro. Então, a ideia da salvação individual tem feito com que muitas pessoas achem que a religiosidade dela é ela e Deus. Ah, é minha vida com Deus. Você não tem nada com isso. Eu estava outro dia comentando com os irmãos aqui da liderança, numa reunião de liderança, que eu encontrei uma pessoa em Bauru, que ela era de uma igreja pequena, daí ela foi para uma igreja grande. E ela me explicou o porquê que ela fez isso. Ela disse que foi para essa igreja porque ela estava cansada dos irmãos cuidar da vida dela. E nessa igreja ela entra e ninguém mexe com ele. E ela sai e ninguém mexe com ele. Ou seja, ele não tem relacionamento com a igreja. Tem milhares de pessoas lá. Então, as pessoas começam a pensar que a salvação, ela é individual e ele pode viver a religiosidade dele entre eu e Deus. Deus sabe, Deus conhece. Mas só que no Novo Testamento diz que nós somos um corpo e que cada um de nós recebeu um dom. E esse dom é para ser utilizado para a edificação do corpo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Aliás, você pode ler todo Coríntios 12, 13 e 14, que fala da responsabilidade de cada membro. Quando Paulo fala assim, procurai com zelo os melhores dons, no último versículo do capítulo 12, antes de falar do amor, no capítulo 13, na verdade Paulo está usando uma certa ironia com os coríntios, porque eles queriam ter dons para dizer que eles eram espirituais, que eles eram mais espirituais. Eu tenho mais dons, o meu dom é abençoado e eu sou consagrado. E Paulo está dizendo, olha, vocês procurem com zelo os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês o que é melhor. E eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que soa e acaba. Então Paulo está mostrando que o amor é mais importante, ou ele é fundamental na ação dos dons.
E aí a gente vai entender o que significa o corpo. Por que eu faço parte de um corpo? Para servir. Então, a religiosidade individual, a salvação individual, leva as pessoas a tratarem a igreja como se a igreja fosse um comércio. E como se elas fossem clientes de um negócio. Hoje estava mais ou menos, né? Não estava muito bom. A igreja não está vindo me visitar. A igreja não está me alimentando bem. Como se fosse um cliente. Né? Então nós vamos ter aqui o serviço de atendimento ao consumidor da Igreja Batista Cristã Missionária. Né? Você liga e reclama do serviço que não está bom, né? E quando você ligar, nós temos um controle de qualidade. Então alguém vai perguntar: e aí, irmão, gostou? Foi bom o culto hoje? E tal, né? O pastor que é empregado da igreja, ele está trabalhando direitinho? Está te atendendo bem? Então essa mentalidade individual, ela começa a influenciar a igreja. Só que a Bíblia não está falando nada disso. A Bíblia está dizendo que nós somos um corpo e que eu sou membro desse corpo. Como é que a mão, ela vai dizer: não estou contente com o corpo porque é só eu que trabalho, meu? Aí ela pega e separa do corpo e sai andando a mão assim sozinha, né? Eu não vou mais ficar com esse corpo. Aí ela vai lá procurar um outro corpo que já tem 2 mãos. Aí o corpo vai ficar com 3 mãos lá, né? E o outro corpo aqui fica com 1 mão só. Não tem sentido. Então, o dom, ele é oferecido a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, e ele vai falar dos dons. E o texto que nós estudamos hoje na escola bíblica é também o texto de Efésios 4, que fala desses dons espirituais. Eu vou entrar um pouquinho mais aqui, mas o corpo, uma outra característica do corpo, irmãos, ou da igreja, é a disciplina na igreja. Como é que a salvação é individual, se Jesus disse a respeito da disciplina, em Mateus capítulo 18, ele fala assim: olha, se você ver o teu irmão pecar, conversa com ele. Mas esse irmão que saiu da igrejinha lá e foi para a igrejona, ele não quer conversa. Agora, não estou dizendo também, irmãos, que os irmãos lá na outra igrejinha também não abusaram dele. Abusaram no sentido de fofocaram, falaram contra a vida dele. Às vezes acontece isso aí também. Às vezes, de vez em quando, né? Não muito. E ele cansou. Aí ele falou: eu vou numa igreja que ninguém mexe comigo. Mas, se você ver o seu irmão pecar, Jesus falou, vai e fala com ele. Então quer dizer que não é normal o crente ficar pecando. Não é. Não é normal. Por isso que a igreja também tem que definir o que é pecado e o que não é. Teve um irmão que escreveu um livro muito interessante, que ele fala assim: aquilo que a igreja, eu não lembro bem o título do livro, né? Aquilo que a igreja proíbe, mas a Bíblia não. Quer dizer que a igreja fala que é pecado, coisa que a Bíblia não fala nada que não é pecado. Então, como é que a igreja... Agora, como é que nós vamos definir o que é pecado se a gente não estuda a Bíblia? E se a gente estuda, mas só um grupo estuda e o outro não? Aí aquele grupo que estudou e chegou à conclusão do que é pecado e o que não é, se reúne em assembleia para decidir, porque Jesus falou: bom, se você falar com o teu irmão e ele não te ouvir, ele quer continuar pecando, pega mais 1 ou 2 para servir de testemunha e vai e conversa com ele. Se ele também não ouvir, leva ele, o assunto, o caso, para a igreja. E se mesmo assim ele não ouvir a igreja, considere ele como um gentio ou como um cobrador de impostos. Nesse ponto, a igreja é
exclusivista. Eu já vi acontecer isso, irmãos, já vivi isso. Já vivi irmãos que estavam no corpo e decidiram viver em pecado e tiveram que ser excluídos da igreja. Tiveram que ser excluídos. Mas a igreja precisa estar sabendo o que é pecado e o que não é. E todo mundo tem que saber. Mas se chega diante da igreja o caso do irmão que pecou e quer viver no pecado, parte da igreja participa da escola bíblica e estuda a Bíblia sério. Outra parte não estuda a Bíblia, não está estudando aquele caso, aquele pecado. No dia da assembleia, esses irmãos vão dizer: não, para com isso, deixa o irmão, deixa disso. E aí é aquela turma do deixa disso. Mas aquela turma que estuda a Bíblia e entendeu que aquilo é pecado, vai dizer: não, esse irmão não pode permanecer na comunhão, porque ele está em pecado. Então a salvação não é uma experiência individual, nesse sentido. Nós vivemos em um corpo, e esse corpo tem um cabeça, que é Cristo. Mas esse corpo também, ele tem uma outra metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem, porque quando a Bíblia fala que nós somos um corpo, é uma metáfora. Nós não somos um corpo de fato. Nós somos aqui, eu tenho meu corpo, você tem, cada um tem o seu. Mas outra metáfora é o templo, ou o santuário. Então, logo que a congregação de Israel, preste bem atenção nisso, irmãos, que eu estou caminhando já para o final da mensagem e vou dar a conclusão. Eles saíram do Egito. Quando o faraó viu que o filho dele estava morto, filho mais velho, liberou, eles foram embora, passaram o Mar Vermelho, que simboliza o batismo, e foram para o deserto. E lá no deserto, eles foram para a presença de Deus, e lá houve uma aliança entre Israel e Deus, o povo de Israel. Muito bem. Quando você está lendo o livro de Êxodo, chega então no capítulo 19 em diante, tem essa aliança, e começa a falar da construção do tabernáculo. E o que é o tabernáculo? É o que Deus quer no final, estar com o seu povo. O que Deus quer com a gente? Relacionamento. O que Deus quer com você, meu irmão? Reconciliação. A mensagem do Evangelho é simples. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar o teu pecado. Arrependa-se do seu pecado e venha desfrutar de um bom relacionamento com Deus. Venha desfrutar da salvação. Venha desfrutar da paz, do shalom de Deus para a tua vida. Então, o que Deus quer? A presença dele. E o tabernáculo é a tenda do encontro entre o povo de Deus e o próprio Deus. E ele dá instruções detalhadas até o capítulo 40 de Êxodo, até o fim do livro, sobre a construção do tabernáculo. Mas aí, o estudo da Escritura vai nos levar a entender, porque nós estudamos a Bíblia juntos e lemos a Bíblia juntos. E o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, o tabernáculo do Êxodo é Cristo. O tabernáculo é Cristo, que é Deus habitando com os homens. Assim também, essa realidade espiritual se concretiza na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, quando Jesus ele fala: destruam esse templo e em 3 dias o reedificarei. Ele está falando do seu corpo, que vai passar pela morte e ressuscitar no 3º dia. E agora o corpo de Cristo
é o santuário, porque Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós podemos dizer que Deus habita, que eu posso dizer que Deus habita no meu corpo. Posso. Mas eu tenho que entender que essa não é uma experiência individual. Deus habita no corpo da igreja. Deus habita o corpo de Cristo. Esse é o corpo, esse é o santuário. Então, se eu estou isolado da igreja, eu não posso afirmar que Deus habita em mim. A salvação não é uma experiência individual. Não é um caso entre você e Deus só. Não é uma história entre você e Deus, que ninguém tem nada com isso. Não. Deus salvou o corpo que é a igreja. Se eu faço parte dela, eu sou salvo. Se eu não estou nela, eu não sou salvo. É o corpo de Cristo. Então isso está claro nas Escrituras. E como igreja, irmãos, nós temos que estudar a Bíblia juntos. Por quê? Porque eu falo para os irmãos, eu não vou perguntar aqui quantos de vocês, por exemplo, estão seguindo a escola bíblica. Mas olha a importância, irmãos, de seguir a escola bíblica. E hoje ninguém tem desculpa, porque quem não pode vir, acompanha online. Todo mundo aqui tem internet. E se alguém não tiver internet, fala com a gente que a gente vai providenciar para você. Nós vamos te ajudar a ter, se você precisa. Né? Mas, se você está isolado, você tem que também encontrar uma maneira de se relacionar. Porque aquela pessoa também que entra no culto, assiste o culto online, mas não tem nenhuma relação com o corpo, ele está desligado do mesmo jeito. Ele tem que ligar. Ah, tudo bem, tem que estar em isolamento por causa da epidemia, mas não passa vírus por telefone. Então liga, conversa, participa do que Deus está falando. Então nessa manhã, quis o Senhor falar, né, através da instrumentalidade do pastor Gustavo, em Efésios 4:11. Agora eu quero só falar uma coisa bem rapidinho, porque se você quiser ler em casa, você vai ler. Mas o que fala? Fala dos dons, que fala do corpo, fala da unidade do corpo. E ele fala assim, que nós temos que viver a unidade do Espírito. E que através dos dons que edificam a igreja, que edificam o corpo, nós chegaremos até a plenitude do varão perfeito, do homem perfeito. Então a igreja ela tem um alvo, ela tem um objetivo claro, que é chegar à perfeição em Cristo. E aí então nós chegaremos, diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:11, no Efésios 4, mas é um pouquinho mais para frente, que nós vamos chegar até a unidade da fé. Então, quando você lê na sua casa, lembre-se disso, da unidade do Espírito até a unidade da fé. Por que a unidade da fé? Porque talvez você diga, não, eu não frequento igreja nenhuma, porque nenhuma igreja me entende, ou eu tenho uma compreensão da fé cristã que não se encaixa em nenhuma igreja. Ah, é? Então tá, então o que esse texto está dizendo? Está dizendo que, ok, você tem liberdade de consciência, por isso que a salvação é individual, mas você não tem liberdade de permanecer isolado. Então você tem que manter a unidade do Espírito e trabalhar junto com os outros membros do corpo
para alcançar a unidade da fé. E como é que nós vamos alcançar a unidade da fé? Através do estudo da Escritura e através do serviço juntos. Aconselhamento, oração uns pelos outros. E aí, irmãos, entra o último ponto que eu posso dizer para você por que a experiência da salvação não é uma experiência individual. Por causa dos mandamentos mútuos. Quantos são? Amem-se uns aos outros. São mandamentos da mutualidade cristã. Como é que eu vou amar se eu estou separado, se eu estou isolado? Acolham-se uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns com os outros, orem uns pelos outros, consolem uns aos outros. Quantos mandamentos eu falei aqui? Nenhum deles você pode obedecer se você tem uma salvação individual. Se você se isolou. Nenhum deles. Esses são mandamentos mútuos. Eu posso mandar para os irmãos via WhatsApp todos os versículos bíblicos de cada um desses mandamentos no Novo Testamento. Como é que nós vamos viver uma fé individual? Não existe. E lá, na Nova Jerusalém, nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, tem uma coisa, lá não haverá, João diz que lá ele não viu, não tem tabernáculo, não tem santuário, porque o próprio Deus é o Senhor, o Cordeiro, o Senhor Deus é o santuário. Está lá, Apocalipse 21. O Senhor é o santuário e nós vamos habitar com Ele para sempre. Amém? Vamos orar, fique em pé. Aleluia. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deu uma experiência individual. O Senhor nos deu uma experiência verdadeira, em corpo, uma experiência conjunta. Nós somos a comunidade de Israel. Nós somos o povo santo, o povo que foi resgatado. Nós somos o povo que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Nós somos o povo que foi salvo da escravidão do pecado, para servir a Deus, para construir um tabernáculo, para tabernacular com o Senhor, para habitarmos juntos e sermos habitação santa de Deus aqui na terra. Que privilégio, Senhor, que maravilha nós temos. Por isso, Senhor, nós queremos nessa noite orar, abrir o nosso coração contigo, Senhor, para dizer, ó Deus, que nós nos perdão quando temos vivido de forma individual, quando temos vivido de uma forma, Senhor, isolada uns dos outros, não só pelo isolamento físico, Senhor, não é isso que nós estamos, ó Deus, enxergando, mas quando nós nos isolamos espiritualmente, nós nos isolamos, ó Deus, emocionalmente, nós nos isolamos espiritualmente, achando que nós somos os donos da verdade,
achando que nós somos, ó Deus, melhores do que outros, achando que nós temos algum mérito, algum merecimento na salvação, quando na verdade nós somos apenas pecadores que foram agraciados, e nós fomos convidados para participar do corpo do Cordeiro, da noiva do Cordeiro, do corpo de Cristo. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir perdão, ó Deus, para cada um. Aqueles que estão nos acompanhando em casa, Pai, possam estar também orando ao Senhor nessa hora, Pai, e buscando esse arrependimento. E se alguém, ó Deus, está, ó Deus, sendo chamado no seu coração, se Deus está falando com alguém no seu coração, você também deve fazer parte do corpo de Cristo. Não endureça o seu coração, abra o seu coração para Deus e aceite que você também faz parte desse corpo, que você tem um dom, que Deus te visitou, que Deus te salvou. Deus tem te dado graça desde o dia em que você nasceu, e até mesmo antes de você nascer, Deus já te conhecia, e Ele já trouxe você ao conhecimento dEle, para que hoje você estivesse aqui, glorificando o nome do Senhor, para que você estivesse aqui, refletindo a glória do Senhor, aprendendo a maneira de viver, a maneira que glorifica o nome do Senhor Deus. Aleluia! E se nós temos, ó Deus, vivido de outra maneira, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos traga como igreja, Senhor, na Tua presença. É o que nós oramos e te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.